Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus mais uma vez neste momento, neste dia em que nós podemos estar aqui reunidos na casa do nosso Senhor para prestar a Ele culto, para prestar a Ele louvor e adoração. Por isso eu quero convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos fazer a leitura do capítulo 13, dos versículos 14 até o versículo de número 18. Neste dia de hoje, em que nós celebramos aí o Dia das Mães, em que nós nos alegramos com as nossas mães, com o cuidado que elas têm para conosco, em que nós celebramos a vida delas, queremos também louvar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos presenteado por meio das nossas mães. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 18, diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. O Senhor é um Deus de promessas, um Deus que estabeleceu a sua aliança com Abraão, dizendo que dele sairia uma grande nação. E de fato esta promessa se cumpriu quando o herdeiro, o filho, o descendente de Abraão, chamado Jesus Cristo, em que nós todos somos feitos um único povo, um único povo voltado para poder adorá-lo, para poder bendizê-lo. Nós estamos aqui então, levantando este altar ao Senhor, adorando ao Senhor neste dia, nos recordando da sua promessa e de tudo que Ele é e o que Ele faz em nossa vida. Lembremos-nos sempre que o Senhor está conosco. Quero convidá-los para que nesse instante nós cantemos o hino de número 26 ao Deus grandioso, depois seremos conduzidos em uma oração de adoração ao Senhor. Senhor meu Deus, quando é maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar seu nome na amplidão. Canta minha Senhor, grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o seu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu
morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Som. Nesse instante seremos conduzidos em uma oração de adoração ao nosso Deus. Eu peço ao nosso irmão Gabriel que nos conduza nesta oração. Senhor, meu Deus amado, eu agradeço o grande privilégio de estarmos aqui nessa manhã louvando a Ti, Senhor. Agradeço nesse dia tão especial a presença das mulheres fortes que têm sido nossas mães, as nossas tias, as nossas avós, mulheres dedicadas na nossa educação, no nosso trato, no nosso carinho e no nosso cuidado. A todas as mães da nossa igreja, a todas as mães no entorno dessa igreja, pessoas que não estão aqui por alguma razão, mas que afetam diretamente a vida dos irmãos aqui presentes ou em casa assistindo esse culto. Eu agradeço profundamente a presença dessas mulheres em nossas vidas e hoje celebraremos o dia delas, Senhor. Louvamos ao Teu grande nome porque é no amor que o Senhor está. É sempre através do amor que podemos ver a Ti, Senhor. E as mães são sinônimo de amor, Pai. Agradeço pela presença das mães que aqui estão hoje, por todos que chegaram, e louvaremos hoje o Teu nome, começando hoje e até a igreja eterna, Senhor. A igreja mística, esse corpo das pessoas que se foram, que nascerão e as que estão aqui, que Te louvarão eternamente, Pai, na mansão, como cantamos a Ti agora, Senhor. Agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse instante, irmãos, quero convidar vocês a lermos a nossa pergunta de número 26 do Breve Catecismo de Westminster. Vamos esperar a projeção para que possamos, então, lê-la. A pergunta 26 do Breve Catecismo de Westminster nos diz a seguinte questão: como exerce Cristo as suas funções de rei? A resposta, todos nós podemos ler juntos. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmos, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Aqui está uma grande verdade para nós: o Senhor continua sendo o nosso Rei. Quem governa o nosso coração, a nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é a Ele em que nós prestamos honra, louvor e adoração em toda reverência. Cristo exerce o seu ofício de Rei, governando sobre nós, sobre tudo que existe, especialmente sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Amém? Nesse instante, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 12.
a partir do versículo 22 até o versículo de número 46. Número 50, desculpa, gente. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos os versículos ímpares. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Os irmãos? Mateus capítulo 12, versículos 22 a 50. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Daqui em diante, irmãos, eu posso seguir a leitura sozinho. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenados. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. E falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe
E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nesse instante, meus irmãos, à luz de tudo aquilo que nós lemos nessa passagem, em que muitas vezes o nosso coração se torna endurecido por conta do pecado, em que muitas vezes soltamos palavras frívolas diante de Deus e diante dos homens, em que muitas vezes agimos de forma a não louvar a Deus, a não agradar a Deus com o nosso pensar, com o nosso falar e com o nosso agir, e muitas vezes não fazemos a vontade do Senhor. Eu quero convidar a todos para que nós oremos nesse instante, confessando diante do Senhor as nossas falhas, rogando de Deus arrependimento verdadeiro no nosso coração, para que como sua família, para que como seu povo, possamos então receber o seu perdão e fazer a sua vontade constantemente. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que muitas vezes o nosso coração, Senhor, é duro para contigo. Vivemos, ó Senhor, como o Senhor mesmo falou, numa geração má e perversa, que pede sinais, que muitas vezes quer ver, Senhor Deus, a bondade do Senhor, mas, ó Deus, tem pecado contra Ti, por meio das suas palavras, por meio das suas atitudes, por meio dos seus pensamentos. Ó Senhor, que pecam, ó Deus, quantas vezes pecamos um contra os outros, ó Deus, agimos de forma má, Senhor, em nosso coração. Por isso lhe pedimos o perdão, Pai, para que possamos de fato ser participantes da Tua família, para que possamos ser o Teu povo, Senhor, e possamos aqui, Senhor Deus, desfrutar da plena comunhão que vem do Teu Espírito. Nós rogamos a Tua graça e misericórdia sobre nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque humildemente nós nos reconhecemos que somos pecadores e carecemos de Ti. Neste instante também, Senhor, rogamos, ó Deus, o Teu favor, a Tua graça em favor daquelas pessoas que hoje estão enlutadas. Queremos colocar aqui diante de Ti, Senhor, a vida da nossa irmã Rosana, que hoje, Senhor Deus, chora e lamenta, Senhor Deus, a perda do seu pai Juvenal. Que o Teu Senhor, ó Deus, console o coração da nossa irmã e de toda a família. E que o Senhor também, ó Deus, continue dando graça àqueles que estão enfermos, ó Deus, que têm enfrentado momentos difíceis, ó Senhor Deus, decorrentes desta pandemia, deste vírus. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, porque só o Senhor é quem pode nos livrar de todo este mal. É só o Senhor quem pode nos dar graça. Por isso, confiados no Senhor, nós então assim oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nesse instante eu quero convidar a todos para que se coloquem em pé e juntos continuemos a cantar e a louvar o nosso Deus com mais 2 cânticos. E durante a execução do primeiro cântico, se você veio preparado para trazer aqui os seus dízimos e ofertas, o nosso diácono estará lá. É só você levantar a mão que ele vai chegar até você com o envelope e recolher assim a sua oferta e o seu dízimo. Mas se você preferir, você pode também usar ali os meios digitais, o QR Code que está na sua frente, para que você possa também, nesse instante, colaborar e contribuir para a obra de Deus. Coloquemos-nos em pé e louvemos ao Senhor juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e
os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Amém, aleluia. Podemos assentar, queridos. Louvar o Cordeiro que foi morto, mas que vivo está, é bênção demais. Parabéns, mamães, pelo seu dia. Parabéns, mamães, pelo seu dia. Tá doido. O culto, irmãos, é um diálogo, né? Não é monólogo. O culto é diálogo de Deus conosco. E é importante nós interagirmos também uns com os outros. Queridos, uma alegria, uma manhã de celebração,
pela ocasião, Dia das Mães, certamente é um misto de sentimentos, é verdade, né? Eu creio que o Brasil tem já, desde o ano passado, convivido aí com esses momentos tão delicados, tão complicados, e tantas limitações, restrições e distanciamentos, de modo que depois de 14 meses a gente não conseguiu ainda sair dessa situação, mas esperamos, com a graça de Deus, dias melhores virão. Não é isso, irmãos? Dias melhores virão. A esposa tomou a segunda dose ontem, e eu registrei dizendo: vem em mim, vacina. Vem em mim. Não vejo a hora de tomar esse negócio e tudo certo, não é não? Coisa boa demais da conta. E, então, é de fato uma alegria a gente poder estarmos juntos nesse primeiro dia da semana, para juntos nós louvarmos a Deus. Como o Daniel já falou, o pai da nossa irmã Rosana faleceu hoje pela manhã, por volta de 1h da madrugada. Então, um Dia das Mães aí bem delicado, bem triste aí para a nossa irmã. Estimamos aí consolo da parte de Deus sobre a sua vida e da sua mãezinha, que estava assim, muito apreensiva, muito angustiada com a possibilidade aí do falecimento do maridão. Depois de tantos anos, eles iam completar, daqui a alguns dias, acho que 50 anos, acho que é isso, se eu não estou enganado. Estava perto. Irmãos, eu quero convidá-los para que abram sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, diferentemente do que nós fazemos, e é comum nós abrirmos normalmente numa única passagem da Bíblia, e a partir dela a gente expõe o significado daquele texto, e a gente vai, então, extraindo aquilo que o texto significa e fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Eu não vou fazer isso hoje. Eu vou fazer algumas considerações com base num tema que eu julgo ser pertinente, à luz da revelação geral do que nós poderíamos dizer, à luz da analogia da fé. Partindo desse texto, poderíamos partir de Gênesis capítulo 4, mas eu achei por bem a partir de Gênesis capítulo 12, e nós vamos, então, assim, discorrer em outras passagens da Bíblia, aproveitando o ensejo da ocasião, a maternidade. Só que eu gostaria de me valer dessa oportunidade para a gente ampliar o conceito, não é? Ampliando o conceito de maternidade. Esse é o nosso objetivo aqui nesta manhã, e eu espero poder alcançá-lo com a graça de Deus, a fim de nós aprofundarmos um pouco mais o nosso entendimento a respeito do que a Bíblia fala sobre família, sobre filhos, o propósito de tudo isso, para onde apontava as promessas de Deus, como que elas se cumpriram, e como que eu e você devemos nos relacionar com essas promessas de Deus, com esses princípios bíblicos, uma vez que, diferentemente da cultura judaica, onde o ter muitos filhos era um sinal claro, uma evidência da bênção de Deus, e não ter filhos era estar debaixo de uma maldição, não é? Quando o útero se fechava e a infertilidade fazia parte da vida de casais, eram momentos extremamente angustiantes. Como que nós lidamos com isso? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Estamos debaixo desses mesmos princípios. Famílias numerosas significam necessariamente famílias abençoadas, não é? De maneira que, quando passa de 4 filhos, a gente diz assim: estou falando 4, hein? Passa de 4, a gente diz: perdeu o juízo, endoidou. Tem responsabilidade? Você é um responsável colocar esse monte de filho no mundo? Como é que vai cuidar desses meninos? Tem noção da dificuldade que é para educar esses meninos? Esse mundo está tão violento, meu Deus do céu, o que esse sujeito pensa na cabeça? Esse negócio que onde come 1, come 10, isso é mentira. Não come. A gente não fica assim? Como é que dorme? Como é que namora? Eu fui com a Mirna numa casa, irmãos. A mulher tinha 27 anos, ela já estava no 7º filho, se eu não me engano. Né? Uma barrigada, só 9. Olha que coisa abençoada, né? Uma nos Estados Unidos, 4 gravidez, 14 filhos. E ela estava grávida, de novo, esperando mais 3.
Não é isso? 5 gravidez, 17 filhos. Olha que benção. Nós poderíamos olhar e dizer, eis a bênção do Senhor. Aí naquela família que tem um, a gente diz, está fraco. Aí Deus aí nem espirrou a bênção dele. Está ruim demais. E quem não tem nenhum, o que é que a gente diz? Não é? Então, como que a gente lida com essas questões? E não é o meu objetivo, evidentemente, aprofundar essas coisas, mas dar aqui algumas ideias do que as Escrituras nos ensinam. E esse texto, então, de Gênesis, capítulo 12, diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Caminhe um pouco aí, vamos para Gênesis, capítulo 30. E agora nós temos uma mulher amada pelo seu marido, mas em profunda angústia. E ela chega para ele, verso 1, é Raquel, esposa de Jacó. E ela então diz assim, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. O que estava no coração dessa mulher é que não ter filhos era como se estivesse morta. A razão da sua existência não fazia sentido. Como fazer sentido viver com significado e não poder dar filhos ao homem? E Jacó diz, eu estou por acaso num lugar de Deus para poder, se foi Ele que impediu você de frutificar? E aí a gente vai para outros textos, nós poderíamos aqui, por exemplo, Salmo 127, Salmo 139, Salmo de número 113, Mateus capítulo 12, versos 46 e 50, nós vamos passar rapidamente aí nesses textos, tá bom? Então, queridos, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus aí por esse pouco tempo que passaremos aqui na exposição de alguns textos da palavra do Senhor. Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela vida de cada mãe aqui presente, obrigado pela vida de cada mãe nos acompanhando aí na internet, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada uma delas. Nós somos gratos, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, ó Deus, por essa data, nós louvamos o Teu nome pelo cuidado, louvamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor dotou as mulheres, de fato, de um sentimento tão profundo, de uma capacidade de amar, de perseverar, de cuidar, realmente de uma resiliência invejável. Nós te somos gratos, ó Deus, e a história está aí para registrar isso. Quantas mães, às vezes abandonadas com seus filhos, vão à luta, cuidam de todos eles da melhor maneira possível, se esforçando, se dedicando, se empenhando. Então, Deus, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. Que a Tua palavra possa realmente falar aos nossos corações nesta manhã, edificando-nos, fortalecendo-nos, ampliando o nosso entendimento, ó Deus, a respeito do que realmente o Senhor espera de cada um de nós. Oramos por isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ampliando o conceito de maternidade. É muito interessante quando a gente começa a olhar a partir de Gênesis, como que há um delineamento muito claro a respeito das gerações, a respeito das pessoas com as quais Deus haveria de formar e de firmar uma aliança. Mas é muito interessante a gente perceber que a Bíblia está sempre trabalhando assim no outro extremo do processo. Eva, por exemplo, quando ela dá à luz ao seu primeiro filho, ela então diz, eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Era Caim, mas aquele não seria aquele com quem Deus haveria de fazer uma aliança, não é? Seria com Abel. Abel morre, talvez poderia ser um momento de frustração, e agora um menino tão piedoso, tão crente, temente a Deus, é duramente e covardemente assassinado pelo seu irmão Caim. E nota, irmãos, como que esse negócio de culto é coisa séria, tá? Como que esse negócio de culto é coisa séria. Como que determinados sentimentos podem entrar no nosso coração, a inveja pode entrar no nosso coração, ressentimento pode entrar no nosso coração, porque Caim ficou indignado com a provação divina sobre aquilo que Abel havia lhe ofertado.
Caim não entendeu que Deus não estava levando em conta a oferta desconectada da vida, porque o texto diz que Deus se agradou primeiramente do quê? Da vida de Abel, e depois da sua oferta. Não foi da oferta primeiramente, foi da vida. Então houve ali alguma evidência clara da reprovação de Deus a respeito da oferta de Caim, que estava mais preocupado com a performance do que com o coração. Por isso que nós, na qualidade de adoradores, nós temos que fazer o quê? Sempre sondar o coração. Sonda-me, ó Deus. É por isso que na convocação divina, quando Deus nos convida para cultuá-lo, Ele diz: examine-se a si mesmo. Tem alguma raiz de amargura? Tem algum problema mal resolvido? Tem alguma situação que está ali incomodando, que está gerando alguma coisa? Falou mal de alguém? Denegriu alguém? Está invejando os dons de alguma pessoa? Nossa, olha para você ver que, né, que habilidade, tudo mais. Então, porque Caim percebeu isso e, de repente, o seu coração, o seu semblante caiu. E ele ficou com tanta raiva daquele seu irmão a ponto de matá-lo. E aí o texto vai nos dizer: Caim, você precisa tomar cuidado, porque o pecado sempre jaz à porta, mas você tem que dominá-lo, Caim. E nós precisamos lidar com essas questões, por isso que culto é coisa importante aos olhos de Deus. Não é performance, é o coração, é a nossa vida, é o nosso quebrantamento, é o nosso arrependimento, é a nossa consciência de que nós estamos em paz com Deus, em paz uns com os outros, problemas resolvidos, perdão liberado, e a vida segue na graça de Deus. Então, morre então esse filho tão precioso. E agora? Mas eis que surge um outro, né? Entra um 7 aí na história. Não é verdade? E aí Gênesis, então, não vai ficar preocupado assim: como é que a terra é plana? Não é plana. Não é? É o sol que gira em torno da terra? Não, a Bíblia não está preocupada com essas questões. A Bíblia está preocupada com o povo. A Bíblia está preocupada em não mostrar como o mundo foi criado. Ela está preocupada em mostrar por que esse mundo foi criado. Então Deus formou uma aliança com quem? Foi com Caim? Não, não foi com Caim. Porque um povo que estava no Egito precisava entender que Deus tinha promessas para ele. Então Gênesis vai mostrar para onde vai Caim. Ele vai culminar na terra de Canaã. E essa terra depois, todos os seus habitantes serão expulsos, porque é uma terra que Deus prometeu ao seu povo. Então você tem esse delineamento muito claro sobre as gerações. E Deus chama então Abrão. É muito curioso, irmãos, como Deus fala assim, sem intermediários às vezes, né? E aqui houve momentos que Deus falou assim com o cara. É uma voz que surgiu assim dentro dele, ele escutou alguma coisa, o texto não diz. Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele levantou e foi. Não foi alguém que chegou lá e falou assim: eis que o Senhor manda te dizer. Não teve alguém assim, não. Deus falou diretamente, né? E então eram meios de Deus comunicar a sua palavra. E é interessante que Deus, então, vai fazer uma promessa a esse homem. Faz uma promessa a ele quando ele tem 75 anos de idade. Sara tinha 65 anos de idade. 25 anos depois, essa promessa vai se cumprir quando ele está com 100 anos, que ele vai ser pai. E a Bíblia, então, irmãos, vai nos mostrar momentos assim de profunda angústia na vida de algumas mulheres. Momentos extremamente angustiantes para a vida de algumas famílias. Uma angustiante realidade quando a infertilidade era uma realidade. Imagine você, Deus prometer uma grande descendência, uma multidão. Ele diz: olha para as estrelas, Abraão. E é interessante que lá em Ur dos Caldeus havia um zigurate. Em Ur dos Caldeus havia um zigurate, havia uma elevação onde eles haviam colocado lá qual é o nome daquele negócio de olhar as estrelas aí? Um telescópio. Em Ur dos Caldeus, há milhares de anos antes de Cristo, havia um zigurate. Então, quando Deus falou para ele assim: olha para as estrelas, ele falou assim: olha para as estrelas, esse negócio me é familiar, porque lá em Ur dos Caldeus tinha um zigurate, as pessoas ficavam lá olhando as estrelas, mapeando, né? Tinha lá os seus astrólogos, etc. e tal. Ele conhecia aquilo. Está vendo as estrelas? São quantas aí? Tenta contar, Abraão. Quantas estrelas tem? Pois é assim que eu vou fazer com você. Imagina, um homem de 75 anos de idade. Uma mulher de 65 anos. Mas será que Deus estava realmente preocupado com a questão biológica de Abraão e Sara? Será que a preocupação de Deus era que eles tivessem realmente muitos filhos biológicos? Uma promessa dessa magnitude?
Então veja, a Bíblia então começa a mostrar para os nossos antepassados que essa promessa de Deus, ela contrariava toda a lógica humana. Então Deus não firma uma aliança com o primogênito, que é Caim, mas faz com o descendente, faz com Sete. Quando nasce Jacó e Esaú, Jacó não é aquele que veio primeiro, ele é o usurpador. E não vai ser com Esaú que Deus vai firmar uma aliança. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José lá no Egito, ele não abençoa o primogênito, tanto é que José chega e traz os seus filhos para que Jacó pudesse abençoá-lo, e ao invés dele colocar a mão na cabeça do primeiro, ele inverte. E aí José falou assim: pai, peraí, pai, não, você não está entendendo, se eu colocar a mão na cabeça do segundo, pai, tem que ser do primeiro. Não, eu sei, meu filho, fica quieto aí, eu sei o que eu estou fazendo. E abençoou o segundo e não o primeiro. Deus sempre trabalhando contrário à lógica humana, mostrando que o que ele faz é diferente daquilo que nós às vezes esperamos, almejamos, desejamos, e a história bíblica está sempre mostrando para isso, sempre mostrando que o alvo de Deus não são aqueles que os homens mais apreciam. Vai ser assim, por exemplo, com Davi. Ele não é o predileto, ele não é o irmão mais bonito, ele não é o irmão mais vistoso, ele não é o filho que tem um porte físico melhor. E quando chega lá, o Samuel diz: cadê? Acabou todo mundo? Porque começa do maior, não é assim? Do maior. Cadê os filhos? Aí traz lá o sustância. Altão, bonitão, etc. Porte físico, bombadão. Samuel, nesse não. Ah, nesse não, nossa, mãe, nossa, mas e agora? Eu não tenho. Segundo, também não. Terceiro, também não. Acabou? Tem um pirralhozinho aí. Está lá no pasto cuidando lá das ovelhas lá. Traz esse rapaz. É o Davi. Não é? É o Davizinho. Chega lá. E quando Davi vai lutar com o gigante, contrariando totalmente a lógica humana, a gente gosta muito dessa ideia, né, de Davi e Golias, do menor contra o maior, etc. Mas a história ali é muito bela, muito linda, vale a pena uma hora a gente tentar trabalhar uma perspectiva totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados. Por que a Bíblia, então, vai fazer questão de apontar estas contrariedades, estas ambiguidades, onde a preferência de Deus nem sempre é para o melhor aos olhos humanos? Porque tudo isso vai criar essa moldura, vai criar esse cenário, vai fornecer a arquitetura necessária para a chegada do Messias, porque ele também não é o predileto, ele também não é o esperado, ele também não é aquele que veio de um berço de ouro, de nobre nascimento, ele também não foi aquele que nasceu com todas as honrarias, não, ele foi discriminado, não tinha lugares para eles na hospedaria. A estrutura vem sendo formada ao longo da história da antiga aliança, para que quando chegasse o Messias, o povo pudesse entender. Engraçado, mas Deus sempre fez isso ao longo da história. O primeiro nem sempre foi o predileto. Deus sempre contrariando essas coisas, e quando nós pensamos nesse conceito de família, de maternidade, nós precisamos também entender isso. Entender por qual razão. Porque nós olhamos para as Escrituras e nós percebemos, irmãos, mulheres convivendo com a dura realidade da infertilidade. É uma promessa que é feita a Abraão. Depois os anos se passam, nós vamos ter Jacó, que vai ter lá a sua esposa querida, favorita, que é Raquel, mas Lia parece que engravidava por osmose. Olhou para Lia, estou grávida. Telepatia, assim, um negócio impressionante. Não podia encostar na mulher, rapaz, a mulher engravidava. E Raquel foi tomada de uma inveja, porque esse negócio é complicado, irmão. Esse negócio é complicado. Até hoje a gente, né? Quem às vezes tenta ter filho e pode esbarrar com alguma dificuldade, pode ter raiva de quem os tem. É verdade isso. A gente acha que não, mas pode ser, né? E então Raquel foi tomada de uma raiva, de uma inveja, quando ela chegasse lá no Jacó, falou assim: ou você me dá filho, ou então morrerei. Porque para ela era quase que melhor morrer do que ficar infértil, do que não dar filhos. Porque naquele contexto a ideia era essa, não é? Quanto mais filhos, mais sinal da bênção de Deus. E veja, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? E aí nós andamos um pouco mais, você vai para 1 Samuel capítulo 1, não é? E a Bíblia vai nos dizer que ali havia uma Ana, esposa de Eucana,
Mas tinha uma Penina. Penina não apenas engravidava, naquela época os homens, Deus fez uma concessão, os homens podiam ter 2 mulheres, né, irmãos? E a Bíblia faz questão de mostrar essa concessão e mostrar também os danos que essa concessão causou. Ninguém teve vida fácil, não é? Então, mas Penina não apenas era fértil, mas ela fazia questão de irritar a Ana. E Ana, mulher piedosa, mulher de oração, mulher consagrada, orava, buscava ao Senhor de maneira muito intensa para que Deus pudesse lhe dar um filho. E ela disse: Senhor, se o Senhor me der só um filho, eu assumo aqui um compromisso, esse filho vai ser do Senhor. E Deus lhe deu um filho, um precioso filho. E é interessante que Isaac vai conviver com isso. Rebeca também tem problemas para engravidar. Voltando agora, antes de Ana. E a Bíblia diz que Isaac orou. Eu gosto dessa expressão. Isaac orou por sua esposa. Maridão, você precisa orar mais para sua mulher. A gente às vezes exige demais e abençoa de menos. Cobra muito. Deus, obrigado por essa esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Derrama graça, que ela seja cheia do Espírito Santo, seja uma bênção, uma mulher alegre, forte no Senhor, uma fé florescente. Então Isaac orou por Rebeca. Eu gosto dessa expressão, né? De um homem sensível à dor, à angústia, às necessidades, aos problemas, à realidade da sua esposa. Ele ora por ela porque ele sabia que aquilo era uma questão importante para as famílias daquela época. Aí sim a gente vai para Ana e percebe ela também convivendo com essa angústia. Ela faz um voto, ela ora, ela é subjugada, ela é humilhada, e Deus lhe concede um filho. Não será com os filhos de Penina que Deus vai fazer uma aliança, vai ser com o filho de Ana. É Samuel que entra na história, vai ter uma importância muito grande num cenário, num momento delicado da história de Israel. É um filho que valia por 10. Uma angustiante realidade quando nós nos deparamos com a infertilidade, com dificuldades, com problemas, com sonhos que não se realizam. Nem sempre é fácil, irmãos, conviver com isso. A história está aí para nos dizer de famílias que gastaram, que investiram, que fizeram os mais absurdos, os mais complexos, os mais profundos tratamentos para gerar filho e não puderam, não conseguiram. Mas a gente vê também casais que estavam com momentos delicados de não poderem engravidar e de repente um milagre. Um milagre. Nós tivemos um caso desse lá no seminário, um colega nosso, ele não podia ter filhos, e ele dizia: não posso ter filhos, e a família pressionando, porque a família não refresca, né, irmão? Cadê os meninos? Eu já contei aqui, quando eu namorava com o Gislene, o pessoal falava: e aí, pastor? E aí, Edinaldo, cadê? E o noivado? Aí noivamos. Aí viu a gente com aliança, e aí, quando é que vai ser o casamento? Aí nos casamos. Ficamos 1 ano casados e viemos para São Paulo. E aí, volto lá para Dom Cavante, só eu e ela, passeando. Cadê os meninos? Ah, vai tomar banho também, senhor. Tomar banho também, ué. Deixa nós em paz, caramba. Dá sossego para a gente. Entendeu? Aí arruma um. Ah, mas só um é pouco, hein? Vai criar esse menino, vai achar que o mundo gira em torno dele, tudo é para ele, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Aí vem o segundo, não, 2 tá bom, é a média, móvel, 2, tá bom. Aí tu fica com raiva, fala assim, é pouco. Eu sou bíblico assim, é Pai, Filho e Espírito Santo, é trindade, é 3. Tem que ter um mais um nesse negócio aqui. 3. Olha para você ver. Aí a gente já começa a fazer contabilidade para o outro. Uma sacola de arroz está custando R$20, 1 quilo de fraldinha está tanto, uma carne de segunda está X, cuidar de 5 assim, não é brincadeira, não. A gente não faz isso, irmão? A gente faz isso. Né? E aí o cara fica assim, resolve quebrar o paradigma, vai para 4, fala assim, ó, 4 é complicado, porque nem carro é fácil você achar carro para 6. Não é assim? Irmãos, a gente não tem sossego, então a gente está sempre envolvendo na vida dos outros.
Então não é fácil casar, não é fácil constituir família, porque há pressão, há cobrança para todos os lados, e às vezes esse meu colega, as irmãs dele, falam assim, eu quero sobrinhos. Agora você imagina a esposa dele, né? A esposa dele, como que lidava com aquilo? Era que ela é uma pessoa assim, muito equilibrada, humilde, ela administrou bem as coisas, e eis que de repente, pá, grávida. Eu me lembro direitinho, nós no seminário estudando, nos ajuntamos assim, os colegas, e nós choramos, e nós glorificamos o Cordeiro de Jesus por aquele milagre. Ele diz, Ginaldo, eu não posso, eu não tenho espermatozoide, nasce tudo morto. E Deus operou o milagre, não precisa de 1 milhão, quando Deus resolve agir, basta ter um resistente lá. Né? É assim. Então Deus nos surpreende, mas irmãos, a Bíblia faz questão de nos apontar para essas duras realidades angustiantes da maternidade, desse desejo, desse sonho, que às vezes lateja na alma, no coração da gente, quando a gente quer muito poder criar alguém, poder transmitir o nosso sentimento, o nosso afeto para alguém. Parece que o casamento sem um filho é quase que, meio que sem significado. E a Bíblia diz que filhos são importantes para a vida de um casal, porque quando um filho vem, quebra muitos paradigmas do nosso coração, do nosso hedonismo, egoísmo, das nossas vaidades, porque filho tem um poder de nos melhorar, de quebrar determinadas coisas que a gente entende como sendo assim tão fundamentais para a vida. Filho vem para melhorar a vida da gente. E a Bíblia, então, chama a nossa atenção para essas angústias da infertilidade, e eu faço questão de ressaltar isso. Nossa, quantas mulheres, meu Deus, que conviveram com essa dura realidade. Por que eu estou dizendo isso? Lá na frente você vai entender, mas aí a gente lida com a outra realidade. É uma abençoadora realidade, é o fato de poder ter filhos para a glória de Deus. E aí a Bíblia, então, vai nos dizer assim, no Salmo 127, herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Me encanta, por exemplo, o Salmo 113, verso 9, que diz que Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O Salmo 139 vai falar algo maravilhoso, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, está lá no Salmo 139, verso 14. Filhos, irmãos, não são um fardo, não são um peso, não são uma maldição, mas também não devem ser ídolos do nosso coração, são bênçãos de Deus. Se os filhos não devem amar os seus pais mais do que a Deus, os pais também não devem amar os seus filhos mais do que a Deus. Eles são de Deus, pertencem a Deus, vieram da parte dEle e precisa voltar para Ele. Nós amamos a Deus porque Ele o quê? Nos amou primeiro. Ele nos deu filhos, não para que o filho pudesse ser o alvo do nosso amor maior. Presta atenção, do nosso amor maior. Porque nenhum amor entre os humanos tem que ser maior do que o nosso amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a Bíblia vai dizer que filhos, eles são bênção, e são mesmo. São de Deus, herança do Senhor. Mas o nosso coração, irmãos, às vezes se apega tanto que a gente quer se apropriar. Fala assim, é meu. Não é seu não, filho. Não é seu não. Nós deveríamos ter um pouco da cultura. A gente copia demais os americanos, né? A gente deveria copiar isso um pouco também. O americano não tem nenhuma dificuldade, assim, quando os filhos fazem 18 anos, aí eles vão fazer faculdade, cortou. Acabou. Vai viver sozinhos, vai morar sozinhos, vão ter a sua independência, acabou. O pai não fica mais bisbilhotando. Eu ouvi, não sei se foi de uma sobrinha, ela foi no médico, e a filha era já maior de idade, e aí está lá a mãe acompanhando um exame lá, ginecológico, com a filha, e aí o médico foi dar o resultado, e a mãe falou assim, e aí, doutor? Eu falei assim, aí o quê? Não, mas que... Não tem que te falar nada, não, vou falar para ela. Não, mas eu sou a mãe. Eu falei, ela é de maior de idade. A informação eu vou dar para ela, não para você. Isso para nós é o quê? A gente arma um barraco, rapaz. A gente quebra o pau. O que esse médico está pensando? Ele acha que ele é o quê? Eu gerei. Não é assim? Gerei.
E o médico falou, cara, eu vou falar com ela é maior de idade, ela é responsável. Se ela quiser contar para a senhora, o problema é dela. Falou sim, é na tora. Olha para você ver que coisa assim, isso para nós choca demais, né? Assusta até. Mas veja, filhos são uma bênção de Deus, uma abençoadora realidade. Que momento, não? Que 9 meses maravilhosos, os primeiros anos. Me deparei com as fotos lá em casa um dia desse, os meninos pequenos, bateu uma saudade tão grande, falei, meu Deus, passou tão rápido, não é? Que coisa tão maravilhosa. Ana Júlia, pequeno, Miguelzinho, subindo escada, descendo escada, sem corrimão, e eu falei assim, Jesus amado, foi Deus que guardou mesmo esse menino? E a gente então fica tão emocionado, irmãos, porque é isso mesmo, é uma abençoadora realidade. Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, porque filho traz alegria mesmo. Mas há uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que esses filhos, eles precisam ser criados para a glória de Deus, e aqui eu queria falar de uma gloriosa missão. Filhos não têm que ser criados para serem a nossa imagem e semelhança, eles precisam ser criados para serem a semelhança de Jesus. Deus dá filhos para que os filhos sirvam a Jesus. Deus dá filhos para que os nossos filhos caminhem com Jesus. Deus nos dá filhos para que eles sejam educados, criados na administração, na disciplina do Senhor, para amar a Deus, para honrar a Deus, para servir a Deus, para viver para a glória de Deus. É para isso que Deus nos dá filhos. Para que eles sejam discípulos de Jesus, não meus discípulos, discípulos de Jesus. Oro para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na vida, mas oro para que os nossos filhos amem a Jesus, glorifiquem a Jesus, sirvam a Jesus de todo o coração. O que adianta ver o meu filho CEO de não sei o quê, mas descrente, ateu, vai assim, meu Deus, tem misericórdia. Que tragédia. Não, filhos são dádivas de Deus. E nós estamos debaixo de uma missão gloriosa, irmãos, de sermos pastores desse pequeno rebanho. De criar os filhos debaixo dessa missão tão nobre. E é por isso que nós precisamos entender o conceito de subordinação, de missão. Homem e mulher têm uma missão gloriosa na face da terra. E a gente fica com essa briga boba de feminismo daqui, de machismo dali, quando nós deveríamos entender o que é sermos a imagem e semelhança de Deus, o que é cumprirmos a missão de Deus, o que é nós ajudarmos uns aos outros no cumprimento da missão de Deus. Do que gastar uma energia tão preciosa com coisas tão pequenas, criando filhos para a glória de Deus. O Salmo 78, olha só para você ver aqui, Salmo 78. Eu te aconselho a ler esse salmo. Ele diz assim, Salmo 78. Qual que é o propósito de contar a história? Por que nós temos aqui uma síntese, um resumo da história de Israel? Por que a Bíblia ela conta a história do povo de Deus? A Bíblia diz assim, verso 5, e ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração, o que da nova geração? Diz, os conhecesse esses feitos de Deus, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Conta a história da graça, da redenção, dos feitos de Deus para a vida dos seus filhos, para que eles possam conhecer, compreender e confiar em Deus. Salmo 127, já mencionamos que filhos são herança do Senhor. Mas há um texto, irmãos, que me salta aos olhos, que é Mateus capítulo 19. Quando Jesus, alguns pais lhe trouxeram algumas crianças, e olha o que acontece aqui. E algo me saltou os olhos essa semana, e eu queria compartilhar com vocês e com aqueles que nos ouvem. Olha a seriedade do que acontece aqui, irmãos.
Mateus 19, verso 13, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças, e crianças bem pequenas, tá? Crianças de colo aqui, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam esses pais. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Agora para você pensar numa acusação que Jesus está fazendo, numa exortação que Jesus está fazendo. Porque os discípulos acharam que seria perda de tempo Jesus abençoar aqueles meninos. Perder tempo com menino, isso é menino dá dízimo, menino dá trabalho, né? Menino sustenta a igreja, então não vamos gastar tempo com menino, não. Departamento infantil, vamos esquentar coisa, né? Vamos cuidar dos adultos, porque adulto dá retorno. Criança não, criança consome. É isso, irmãos? Isso não é de Deus, né? Então os discípulos falaram: vai embora, sai daqui, deixa o mestre, vocês estão perturbando o mestre aqui, o mestre tem coisa mais importante para fazer da vida. Mas olha só o que Jesus diz. Jesus, você pode ler depois, Marcos 10, Lucas 18, que vai dar algumas peculiaridades assim nessa exortação de Jesus. Jesus ficou com raiva, irmãos. Jesus ficou com raiva do que os seus discípulos fizeram. Mas me chama a atenção o seguinte, quando ele diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E aqui, sabe o que me saltou aos olhos? Que nós, pais, podemos ser os maiores embaraços para a vida espiritual dos nossos filhos. Me saltou aos olhos, irmãos, que nós, como pais, podemos ser os maiores empecilhos para que os nossos filhos vão até Cristo. Porque quando os filhos nascem, a vida parece que começa a girar em torno deles. E a gente começa a pensar assim: não posso levar os meus filhos na igreja não, porque estão pequenos demais. Não posso levar os meus filhos na igreja porque eu não sei o que tem. Não posso levar os meus filhos na igreja porque está chovendo. Não vou levar os meus filhos na igreja porque está frio. Não vou levar os meus filhos na igreja porque está calor demais, não tem ar-condicionado na igreja. Não vou levar os meus filhos na igreja porque não tem uma brinquedoteca lá na igreja. Não vou levar os meus filhos na igreja porque a gente começa então a colocar muitos empecilhos nessa relação. Os nossos filhos é a igreja de Jesus. Já notou como que quando vem um filho, às vezes os pais somem? Já notou isso? Somem. Não estou falando que está errado, presta atenção aqui, em nome de Jesus. Não estou falando do cuidado que precisa ter, não estou falando aqui da imunidade que é necessária, não estou falando disso. O que eu quero dizer é que nós, às vezes, não levamos muito em conta essa nossa relação do crescimento dos nossos filhos com o povo de Deus. Nós não levamos muito em conta que os filhos também fazem parte da aliança, eles são povo de Deus, eles são da família de Deus, eles são povo de Deus. Por isso que quando o Moisés chegou lá no faraó, falou assim: deixa o povo de Deus embora. Ele falou o seguinte: leva os homens, deixa os jovens e as crianças. Não, leva os homens, deixa as crianças aí, os jovens. E aí chega um momento, você pode ler isso lá depois, Moisés já falou o seguinte: mas não vai ficar uma unha aqui. Vai todo mundo. Vai todos. Irmãos, Jesus diz que nós não devemos criar embaraço. Nós nos preocupamos para que os nossos filhos falem 3 idiomas, aqueles que podem. Escola de tempo integral, isso, aquilo outro, mas nem sempre esse zelo acadêmico, cultural, ele vem acompanhado de um zelo espiritual. Os nossos filhos não vão para o céu porque têm PhD. Os nossos filhos não vão para o céu porque tiveram uma formação acadêmica extraordinária. Os nossos filhos não vão para o céu porque trabalham numa grande empresa. Os nossos filhos vão para o céu porque são crentes em Jesus, amam a Jesus, entregaram suas vidas a Jesus. Irmãos, nós precisamos entender isso. Porque filho virou um embaraço e nós, como pais, nós talvez podemos estar fazendo isso aqui, não os impeçais, não os embaraceis, deixai vir a mim.
E nós criamos tantos obstáculos para que os nossos filhos não cresçam na família da fé. Nós criamos tantos obstáculos para que os nossos filhos não cresçam com os irmãos em Cristo. Nós criamos tantos obstáculos para que os nossos filhos não aprendam a caminhar com o povo de Deus, sentar nos mesmos bancos, conviver com os adultos, cantar os nossos hinos, ouvir as nossas palavras. Nós criamos tantos obstáculos, irmãos, e damos tantas desculpas. Pai, você pode ser um embaraço na vida do seu filho. Pai, você pode estar impedindo o seu filho de ir a Cristo. Você já pensou nisso? Você já pensou nessa repreensão de Jesus? Não os embaraceis. Por mais que você esteja protegendo, mas talvez a sua proteção pode ser uma proteção deles irem a Cristo. Crescerem na família da fé. É por isso que, diferente de quase todas as igrejas, na igreja presbiteriana, as crianças não estão fora. Elas fazem parte. A gente joga água na cabeça delas e a gente está dizendo para Deus, estão na benção. Quero que esse menino seja crente, Senhor. Quero que esse menino caminhe com o Senhor. Quero que esse menino seja temente ao Senhor. Porque quando Moisés chegou lá, Deus não falou assim, não deixa esses meninos aí. Não esquenta a cabeça, não, você vai dar trabalho demais. Nossa, mexer com um menino pequeno no deserto, Deus me livre. Não dá. Vai todo mundo, os meninos, tudo. Então, queridos, criando filhos para a glória de Deus, criando filhos para servirem a Deus, não os embaraceis, não os impeçais. Essa palavra, não os embaraceis, significa impedir, opor-se, reter algo de alguém. Imagine um pai ou uma mãe privando o seu filho de conhecer a Cristo, de crescer na família da fé. É negar ou recusar algo a alguém. A Bíblia diz, irmãos, que os pais precisam criar os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Que coisa linda isso! Nós precisamos entender um pouco mais isso, e é por isso que o meu último ponto é ampliando o conceito de maternidade, gerando filhos no útero do coração, não apenas por intermédio de uma adoção, mas a ideia, irmãos, é de nós pensarmos que mesmo sendo ou convivendo com a infertilidade, nenhum crente está impossibilitado de gerar filhos para a glória de Deus. Estou falando de filhos espirituais. É tão lindo isso que o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem materna para falar da sua relação com os crentes de Gálata. Ele diz que eles eram aqueles por quem ele novamente estava sofrendo dores de parto até que Cristo fosse formado neles. E nós precisamos então ampliar esse conceito, porque às vezes o útero está fechado, mas o coração não. O útero está fechado, mas o coração pode ser um coração que abarca muitas pessoas, que você pode ser instrumento de Deus para conduzir a Cristo, para levar a Cristo. Quantas mulheres estão aí que não puderam ter filhos biológicos, mas foram instrumentos de Deus para abençoar a vida de inúmeras pessoas, espiritualmente falando. Mães espirituais, mães de oração, mães de intercessão. E nós não podemos achar que a nossa missão é com os meus 2 filhos, é muito maior. É por isso que Jesus quebra o paradigma, dizendo, quando alguém chegou e falou assim, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te procurando. Ele olhou assim, estes são os meus irmãos e minha mãe, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, irmã e minha mãe. É por isso, irmãos, que Jesus diz assim, que nós não podemos amar os nossos pais mais do que a Deus. Sabe por quê? Porque a eternidade será uma só família. A família da fé. A família da fé. A família daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Precisamos criar filhos para que sejam adoradores, servos e servas de Deus. Criar filhos espirituais por meio da pregação do Evangelho. Ele chama Timóteo, seu filho na fé. Você tem algum filho na fé? Jovens, nós podemos ter filhos na fé. Olha que legal. Adolescente, você pode ser pai, cara. Pastor, endoidou? Calma. Espiritualmente falando. Você pode levar um colega seu a Cristo. Você pode levar. Você pode apresentar Jesus para ele, você pode falar de Jesus para ele, você pode pregar o Evangelho para ele, você pode vê-lo professando a sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, que privilégio glorioso que Deus nos concede.
Não se trata de filhos por adoção, mas de levar filhos para serem adoradores de Jesus, para crerem no Senhor Jesus. Que privilégio, irmãos! Nós precisamos ampliar esse conceito, porque às vezes nós ficamos restritos demais a essa missão local. É os meus filhos. Não, nós temos uma missão com eles, mas Deus nos deu o privilégio de sermos pais, quem sabe, de uma multidão. Veja, Renato, ele traz aqui não só os seus filhos, traz aqui algumas crianças. Não é? Talvez alguém poderia dizer, nossa, Renato, animado, hein? 5 filhos. Não, calma, 3 é meu, 2 aqui são espirituais. Né? Esses 3 aqui são biológicos, esses 2 aqui são filhos espirituais. Uma coisa linda, filhos na fé. Coisa maravilhosa, irmãos, privilégio extraordinário que Deus nos concede. Nós precisamos expandir esse conceito de maternidade, entender que nós podemos ir muito mais longe, ter muito mais filhos do que nós pensamos, do que esse negócio de filho biológico. Temos 1, em havendo vigor, 2, havendo rebeldia, 3, perdendo o juízo, 4. Termino dizendo que Deus não nos deu filho para o nosso deleite e aprazimento apenas. Ele nos deu filhos para que fossem criados para a glória dele. Seu filho precisa ser criado para a glória de Deus. Seu filho precisa ser instruído nos caminhos de Deus. Seu filho precisa ouvir as grandes histórias de Deus, dos feitos de Deus, da pessoa de Deus, do ser de Deus, do juízo de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Nós não podemos ser embaraços para os nossos filhos, não podemos. Nós não podemos privá-los de tão grande privilégio. Pais devem conduzir seus filhos a Cristo. E devemos tomar cuidado, irmãos, para não servirmos de embaraço para a vida deles. Jamais, jamais. E termino dizendo que nós podemos ter muito mais filhos do que talvez nós pensamos. Eu pretendo ter 2. Que é isso, rapaz? Você imaginou se de repente numa conversa dizer o seguinte: rapaz, olha, eu não tenho conta não, enquanto puder eu quero ter filho. Mas como assim? Você já tem 47 anos. Não, calma, estou falando de filhos espirituais. Estou falando de filhos na fé. Você pode ser solteiro e ter muitos filhos espirituais. Uma viúva, você não está privada ainda de ter filhos. Sara, com 90, pode ter um filho, mas as mulheres idosas podem ter muitos filhos. Olha que coisa linda. Ninguém está fora, do menor ao maior. Todos podem viver debaixo desse privilégio glorioso, extraordinário. Não, aqui já fechou, pastor, já tirei todos os ovários, não tem mais nada, acabou tudo. Mas quem falou? Que não pode vir nada de extraordinário. Irmãos, então é isso que eu queria que nós pensássemos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós, pais, mães. Como que as mães nos inspiram, não é verdade? Resiliência, determinação, quanta dedicação, mas eu queria que nós, nesse dia hoje das mães, ampliássemos esse conceito, estendêssemos isso, entender que nós podemos gerar muito mais filhos espirituais criados para a glória de Deus. Vamos orar? E nós vamos, então, ter aqui uma homenagem, que foi feita com muito carinho aqui para as mães. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por este momento. Dá-nos graças, Senhor, para que a Tua palavra nos desafie, que ela gere transformações no nosso coração. O Senhor nos deu filhos, e quando o Senhor não nos deu biológicos, o Senhor nos deu o privilégio de termos filhos espirituais. Ninguém, Senhor, que está na graça, está privado de ter filhos espirituais. Embora, Senhor Deus, às vezes, por uma questão biológica, estamos impossibilitados de gerar filhos, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, todos podem viver e desfrutar desse privilégio extraordinário de criar filhos espirituais para a glória do Teu nome. Dá-nos essa bênção de sermos uma igreja multiplicadora de filhos espirituais para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma singela homenagem, e segura aí, está sem som, e então foi feito com carinho. O Vitor foi brutal demais aí, né?
preparou isso com muito carinho aí, o nosso irmão Vitor, nosso adolescente tão precioso. Então, agradecemos a ele, a Gislene aí que fez essa ponte, outros mais aí que também ajudaram, os filhos, pais. Pedir foto das mães para os pais, às vezes é tenso. O pai falou assim, serve essa? É legal isso, um barato. Então, vamos lá, está dando para ver legal aí? Está bacana? Então, sem som. Quando o pessoal prepara ali, eu comunico que a gente vai ter a escola bíblica dominical, né? E aqueles que puderem ficar conosco, vai ser bênção. Mas entendemos também a ocasião. Eu devo ir no velório do pai da Rosana, vai ser a meio-dia. Então, saindo daqui, eu vou lá para o cemitério de Bela Vista e para fazer ali aquilo que nos cumpre fazer. E à noite, às 19 horas, pela graça de Deus, estaremos aqui, firmes e fortes, né? Visitantes, tem alguém que entrou aqui hoje de primeira vez? Alguém? Primeira vez não, temos visitantes, não de primeira vez, né? Você que nos visita, membro de outra igreja, ou que já tem frequentado aqui a igreja de Osasco, é sempre uma alegria muito grande ter a presença aí de todos. Irmãos, eu quero aproveitar para desafiar você o seguinte: nós somos os imigrantes digitais aí, né? A gente está aprendendo, quando eu falo a gente, eu estou falando dessa geração aí dos quarentões aí para cima. A geração de 30 para trás aí já é a geração touch, já é a geração tecnológica, não é o caso aí da maioria ou de muitos de nós. A gente está aprendendo a lidar com isso, né? Então, chamada de vídeo e coisas dessa natureza, e YouTube, e etc. e tal, tudo isso é coisa nova para muitos de nós. A igreja ela nunca teve um perfil assim tecnológico nesse sentido, sempre teve muita dificuldade com a questão digital. Então, eu quero, para a gente quebrar esse paradigma, leva tempo, né? Leva tempo. A gente saiu aí de 200 e poucos inscritos no canal do YouTube, estamos hoje quase chegando aí perto de 1000 pessoas, né? Então, se inscrever no canal é importante, né, lá no TV IPO, você curtir ali as publicações que são feitas, né? Então, irmãos estão editando vídeos, a questão visual mudou demais. Se você pegar como era, né, e pegar como está hoje, você vê que é uma mudança assim violenta. A nova logomarca, tudo isso tem um conceito, né? Não é, a gente não está fazendo coisa assim aleatoriamente, não. Tem um propósito, tem uma razão. Então, acompanhe aí as mídias sociais, né? A igreja está no Instagram, está no Face, no YouTube. Então, ajude a divulgar isso. Você recebeu lá um vídeo, repasse, manda o link, se inscreva, curta as postagens. Tão bacana isso, né? É uma maneira muito fácil de você evangelizar pessoas, né? Compartilhando essas coisas. Então, está ali, com um simples toque você pode pulverizar isso, pode chegar aí a tantas pessoas. Então, a gente quer encorajar os irmãos para assim fazê-lo. Às vezes a gente não se importa muito, não é? A gente vai lá, está acostumado, recebe o link, acessa, mas eu queria que nós fizéssemos mais, né? Porque a gente pode chegar mais longe, né? Os vídeos editados, tem legendas, então um trabalho muito bem feito, irmãos, feito com muito esforço, né? Com dedicação. Agora sim, vamos lá.
dizer pureza, mãe? Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe? Quer dizer carinho, mãe? Quer dizer beijinho, mãe? Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom. Mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom. Mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Muito legal, gente. Parabéns. Olá, queridas mamães, nesse dia tão especial, nesse dia de celebração, nesse dia de gratidão a Deus, estamos aqui para poder desejar a vocês toda felicidade, paz, saúde em seus corações e deixar aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Pensando nisso, o Salmo 113, ele nos convida exatamente a isso, a celebrarmos a Deus pelos grandes feitos dele nas nossas vidas, por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. E dentre as coisas preciosas que Deus faz, o verso de número 9 nos diz assim: ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Eu quero convidar você para que nesse dia de celebração, que você possa lembrar sempre dos feitos de Deus na sua vida. Concedeu filhos, e que isso seja um convite contínuo para que a sua fé, esperança e amor continue firmadas no Senhor Jesus. Parabéns pelo seu dia, mamãe, que Deus continue te abençoando rica e poderosamente, em nome de Jesus. Irmãos, bacana, viu? Vontade aqui, eu quero convidar você o seguinte: você que é filho,
né? Esse maridão aí, eu queria que nós dessemos uma salva de palmas aí para essa mulherada bacana. Vocês são muito importantes para nós louvamos a Deus e tentamos contemplar todo mundo. Se de repente alguém ficou aí, passou, nos perdoe, né? Mas foi feito com carinho para que não passasse aí em branco. Obrigado às pessoas envolvidas aí para que o vídeo pudesse acontecer. E imagino quanto isso deve ter custado aí, não é? Mas obrigado, parabéns mais uma vez a todas as mães, você que nos visita, você que esteve conosco aqui na internet. Deus abençoe muito sua vida. E vamos ter agora, na sequência, a Escola Bíblica Dominical, para aqueles que puderem ficar conosco. Tá bom, gente querida? Valeu demais a equipe aqui de louvor, obrigado a todos. Deus abençoe grandemente a sua vida, conceda um domingo maravilhoso, em nome de Jesus.